tempinho, uma alegria para mim também, essa terra abençoada por Deus. Amém, irmãos? A terra abençoada por Deus. A gente está aqui hoje lendo, vocês estão aqui hoje lendo, 12 dias o livro de João, e hoje vocês leram o capítulo 12 de João, e já foi ministrado aqui um monte de coisa. E eu falei para o pastor João que seria legal eu pregar em João 12. Só que João 12 tem 50 versículos ricos demais. E eu entrei numa crise, não era de pregar em João 12. João 12 pregar estava mole. Agora, qual era o texto que eu tinha que pregar nesse negócio aqui, que tinha muita coisa boa? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o discurso dele sobre a morte dele, a gente está no dia de ceia. E aí eu fiquei orando, e a mensagem que Deus me deu foi que vocês cantaram aqui, que vocês ministraram, de Maria ungindo Jesus. Então, abra lá capítulo 12 de João, verso 1, a gente vai ler até o 9, porque o 10 e o 11 é meio chatinho, queriam matar Lázaro e tal, deixa para lá, deixa essa história para depois. 12, do 1 ao 9. Vocês já leram? Está fresquinho na memória? Já cantamos Maria aos pés de Jesus? Espero não ser repetitivo, que o Espírito Santo revele coisas novas para a gente, amém? Antes de ler, você está achando aí na sua Bíblia, apresentar minha família, Sandra, minha esposa, a gente está casada há 18 anos, vamos fazer 19 anos de casado esse ano. Dia 22 de julho a gente faz 19 anos de casado, dia 25 ela faz aniversário, dia 26 eu faço aniversário. E aí nasceu no dia 1º de julho, para ficar tudo ali pelo mês de julho, a Raquelzinha, minha filha mais velha, 14 anos, que esse ano faz 15 anos, e aí 15 anos, vocês sabem, né? Em tese tem que ter aquela festa bonita de 15 anos. Se eu não estou enganado, eu vi a foto da tua filha, de 15 anos, já tem um tempinho já, teve uma festa bonita e tal. Então, mas a Raquel não quer festa, ela quer algumas coisas, e aí a gente está estudando aí. Pular de bungee jump, não. Pular de asa delta, ir para a Neoquímica Arena assistir um jogo do Corinthians, porque a minha família é corintiana, graças a Deus. Então, a gente tem... Fechou o coração? Fechou o coração? O espírito estava fresquinho, mas agora já até subiu o Espírito Santo. Misericórdia. Ai, ai, Jesus. Então, tá aí minha família. E o Isaac, que é o meu mais novo, meu caçula, 12 anos, jogador de futebol ali, abençoado, né, Isaac? E faz agora, em março, ele nasceu, para contrariar todo mundo, nasceu em março. E dia 18 de março ele faz 13 anos, meu filho, 13. Tu tem noção de que é 13? Em nome de Jesus, obediência e tal. Isaac é uma bênção. Quem tem filho chamado Isaac aí? Alguém tem filho chamado Isaac aí? Isaac é uma bênção. João, Vitor e Isaac são 2 nomes abençoados para colocar no filho, irmão. Tem João Vitor aí, né? Deve ter. Amém. Vocês conhecem. João 12, 1, que achou da glória a Deus. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou 1 libra de um nardo puro e um perfume muito caro e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu da fragrância com esse perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, 300 dias de trabalho, e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Respondeu então Jesus: deixai-a, ela guardou esse perfume para o dia do meu enterro. Vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Amém? Pai, eu quero te dar graças por essa palavra, que haja um céu aberto aqui agora, e eu seja canal do Senhor para ministrar essa igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, o Evangelho de João ele é maravilhoso. Que bom que vocês estão lendo ele, porque ele é um livro escrito por um discípulo próximo de Jesus, que tem uma perspectiva diferente de escrever de que Marcos, de que Mateus, de que Lucas. Porque João sempre vai descrever o Evangelho como uma ação e um discurso.
a maneira que ele entende que deva escrever sobre os fatos de Jesus é de escrever um grande milagre e um discurso de Jesus a respeito daquele grande milagre, ou um discurso de Jesus sobre algo e logo depois um milagre que vem de Jesus para comprovar aquele discurso. Então, o Evangelho de João tem textos maravilhosos. Você passou lá, João capítulo 1, falando sobre o início de tudo, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne habitou entre nós, o testemunho de João Batista. Depois você caminhou para o milagre em Caná da Galileia, que é o primeiro milagre de Jesus relatado na Bíblia, pelo qual os discípulos começaram a crer nele, que era algo extraordinário e sobrenatural que ele fez. Depois a gente começa a caminhar, capítulo 3 e 4 ali, a gente vai chegando para momentos importantes do ministério de Jesus, chamada dos seus discípulos, e depois disso Jesus vai começar a caminhar, ensinar seus discípulos sobre algumas questões importantes. A gente chega ali na história da mulher no poço de Samaria e a gente ali se atém a um momento importante do ministério de Jesus, e o Evangelho vai caminhando com alguns milagres importantes. E capítulo 12, João é muito curtinho, então capítulo 12 já está chegando para o final do ministério de Jesus. Capítulo 12, Jesus já viveu os seus 3 anos de ministério e ele está agora caminhando para entrar em Jerusalém. Diferente do que alguns fazem, irmãos, o ministério de Jesus ele não começa nas grandes capitais e ele termina nas periferias. Pelo contrário, Jesus escolheu começar nas periferias e depois ele ir para as grandes capitais. Eu tenho no meu coração, e isso é algo que eu trago para o meu ministério, de que Jesus tem um amor pelas periferias, Jesus tem um amor para os lugares mais afastados, Jesus tem um amor para aqueles lugares onde a gente tem dificuldade de o poder público chegar. É por isso que eu penso, quando Jesus olha para Itaipava, Jesus não está olhando para o centro de Itaipava, para o shopping, estação, tem a estação que está lá, mas o que Jesus olha é para Madame Machado. Ele quer ver e começar a fazer o seu trabalho em lugares como esse, onde o povo está reunido, onde há paixão, onde há dificuldade de poder público chegar, mas onde ele deseja realizar os seus milagres. Então ele começa os seus milagres em Cafarnaum, na Galileia, no lugar pobre, e ele termina seu ministério em Jerusalém. E agora está ao ponto dele entrar em Jerusalém, já está chegando em Jerusalém, mas antes disso, ele resolve passar em Betânia, uma cidade importante, de amigos que ele tinha, e de um amigo muito especial, chamado Lázaro, que era alguém que ele amava com profunda intimidade, e que tinha sofrido uma dificuldade. Capítulo 11, a gente vê um problema enorme que a família de Lázaro sofre, e que ele morre, e Jesus chega e resolve tudo. E agora capítulo 12, Jesus entra na casa de um homem, segundo, se a gente for pegar outros relatos dos evangelhos, talvez seja na casa de Simão, e na casa de Simão talvez ele entrou, e agora ali lhe oferecem um banquete antes da Páscoa, e Jesus então vai para ali para comer, e diz o texto que Lázaro, que era agora a grande personagem daquele momento do ministério de Jesus, vai também, e o pessoal fica empolvoroso. Lázaro, aqui Jesus ressuscitou, porque Lázaro vira um mega-star, vira a pessoa que tinha ressuscitado, que Jesus tinha ressuscitado. E interessante, irmãos, é que eu costumo dizer, Lázaro, o pessoal diz assim, Lázaro é muito abençoado. Tem uma frase aí feita de internet, melhor do que ser discípulo é ser amigo. Já viu isso? Melhor do que ser, porque discípulo está ali, mas o amigo foi ressuscitado. Mas eu fico pensando, o Lázaro, ele sofreu um problema que outras pessoas não sofreram, e eu espero não sofrer. Ele morreu 2 vezes, vocês estão ligados nisso? Ele morreu 2 vezes. Então o Lázaro, ele teve amém, que ele estava abençoado, amém, que ele voltou, mas ele teve que morrer de novo. Ninguém viu Lázaro andando em Madame Machado aqui, andando por Itaipava, não viu, porque ele morreu de novo. Então, não sei se foi um bom negócio para ele voltar. E eu tive um amigo pastor Paulo, e ele, um dia estava na igreja, irmãos, e aí eu tinha uma ovelha que era filho do pastor Paulo. E aí chegou lá o comunicado, olha, pastor Paulo está muito mal, paralisou os órgãos todos, o rim paralisou, ele está nas últimas, e vamos orar para esperar o pior. E aí chegou esse comunicado, no final do culto nós oramos pelo pastor Paulo, e pedimos a Deus um milagre, e eu me preparei já para consolar a família, porque a mensagem tinha chegado aqui, não tinha mais jeito. E teve até uma profecia lá, uma pessoa levantou, batendo, rodopiando, botou a mão na cabeça do menino lá e falou, eis que te digo, dessa noite teu pai não passa mais, prepara teu coração e tal. E aí, uma profecia. E aí, irmãos, beleza, a madrugada passou, de manhã, o filho dele, Maxwell, me liga, pastor. Eu falei, o que aconteceu, filho? Já te esperando um pior. Ele disse, meu pai abriu os olhos, está bem, está recuperado, os médicos estão vendo. Aconteceu um milagre de madrugada, meu pai está bem, está indo para casa. E aí nós celebramos e festejamos, irmãos, foi uma bênção.
E aí, um mês depois, ele já estava em casa e tal. Eu falei, Maxwell, teu pai tem que contar testemunho? Não, ele não está querendo contar testemunho, não. E não sei o quê. E aí, eu encontrei com ele na rua um dia. E eu falei, pastor Paulo, que bênção, senhor. Deus fez um milagre, trouxe eu de volta. Ele disse, bênção nada. Eu levei um susto. Eu disse, mas como assim bênção nada? Ele falou assim, cara, passei mal, fui para o hospital. E aí eu apaguei. E aí eu senti uma paz no meu coração como eu nunca senti na minha vida. E eu senti assim uma luz que me puxava para um lugar de paz, de alegria, como eu nunca senti na minha vida. E quando eu estava feliz, já indo para esse lugar, eu acordo no hospital. Porque vocês oraram por mim. Não era para ter orado. Porque a gente não está querendo que a pessoa vá, mas ele estava de boa. Eu fico pensando, ele foi algumas horas, eu fico imaginando Lázaro 4 dias. Tu vê que o Lázaro não fala? No capítulo 12, Lázaro não fala. Esse cara não fala, ele não conta testemunho, ele devia estar revoltado. Por que me chamaram de volta, meu Deus? Um ano depois, eu estou lá em casa, o Maxwell me liga e falou assim, pastor, meu pai teve um infarto fulminante, caiu no chão e morreu. E eu lembro que no enterro dele, eu dei uma palavra e falei, irmãos, o pastor Paulo ficou 1 ano reclamando que a gente orou e que ele voltou. E agora, ele teve um infarto fulminante, ele caiu dentro de casa, Deus levou ele, não teve chance para orar. E pelo amor de Deus, ninguém ora para ressuscitar, porque ele está feliz agora ele tá bem. E os filhos falaram assim, isso aí, que já não aguentavam mais de ouvir ele reclamando que tinha voltado. Lázaro ressuscitou, a gente não sabe como é que estava o coração dele, mas ele virou um mega star, onde ele estava, multidão. E aí Jesus vai na casa, talvez de Simão, e vai comer. E quem está servindo na mesa? Marta. Só que não mais aquela Marta que teve aquele problema que Jesus chama a atenção dela, mas agora uma Marta que serve porque o ministério dessa mulher é servir. E aqui eu queria tirar uma lição para a gente nessa noite, irmãos, uma lição para a gente. A Marta teve um momento que ela serviu Jesus e não estava nos pés de Jesus, e Jesus chamou a atenção dela não pelo serviço, mas por não estar dando a importância necessária para aquele momento. Mas agora eles estão na mesa comendo e alguém precisa servir na mesa. E se todo mundo estiver na mesa, não tem quem sirva. Quando Jesus multiplica os pães, tem uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E os discípulos, Jesus chama os discípulos e fala, servi-los, peguem esses alimentos e levem para servir. Tem gente que chamou para sentar, mas tem gente que foi chamado para servir. Tem gente que foi chamado para levar. Tem gente que foi chamado para estar à mesa servindo. Marta era assim, Marta estava servindo. E eu quero dizer e profetizar que nessa noite Deus não vai levantar só gente para estar comendo, se alimentando, sentando na cadeira, assistindo o culto, mas Deus vai levantar pessoas para servir, para entregar, para levar o pão que Deus vai haverá de multiplicar, amém? Marta estava servindo. Precisa de gente para servir. E Jesus estava reclinado à mesa com Lázaro. Quando a gente pensa na mesa de Jesus, e quando tem um quadro da Última Ceia, tem uma mesa lá que o Leonardo da Vinci pintou, a gente pensa cadeirinha e uma mesinha, né? Esquece isso, irmãos. Primeiro século não tem cadeira para sentar na mesa. A mesa do primeiro século é uma mesa estendida no chão. E de acordo com a possibilidade de recursos, essa mesa era uma tábua com uma toalha, ou essa mesa às vezes era só a toalha no chão. Então eles colocavam a comida ali e eles serviam as pessoas reclinadas à mesa. As pessoas estavam quase que deitadas à mesa. E às vezes deitadas à mesa, o pé de uma estava indo aonde? Perto do rosto do outro, que estavam reclinados à mesa. Por isso que há um problema de você entrar numa casa para comer e não lavar os pés, porque era higiênico lavar os pés, o pessoal andava pelo deserto, então você entrava numa casa para comer, a primeira coisa, lava os pés, depois você reclina a mesa, e as pessoas comiam reclinadas, encostadas à mesa, e elas se alimentavam ali. O texto diz que ele estava reclinado à mesa com Lázaro. E é nessa hora que ele está reclinado à mesa com Lázaro, na casa de um homem, em que as mulheres não podem estar sentadas na mesa naquela sociedade extremamente machista, que uma mulher entra naquele ambiente para fazer a diferença naquele dia. Que uma mulher entra naquele ambiente para gerar algo inesperado nas pessoas que estão ao seu redor. Diz o texto bíblico que era ali reclinado à mesa, que Maria toma aqui na minha versão, a libra de um nardo puro, um vaso de nardo puro, com um perfume extremamente caro, e ela quebra esse vaso, ela unge os pés de Jesus com esse vaso e enxuga, segundo o texto de João, os pés de Jesus com seus cabelos, e a casa se enche com aquele perfume. E aí há uma
há um momento tenso nesse momento de alimentação de Jesus, que é uma mulher que invade aquele ambiente, e aquela mulher que invade aquele ambiente, ela joga um perfume caríssimo aos pés de Jesus, que não era para aquele momento, de acordo com o olhar daquelas pessoas que estavam ali, e que enche a casa daquele momento, e ela não só faz isso, mas ela pega os cabelos e ela enxuga os pés de Jesus. Se a gente perceber outros textos, a gente vai perceber que talvez, e há uma outra fala de Jesus nesse sentido, Jesus não tivesse tido os pés lavados quando ele entrou na casa, e aí agora aquela mulher estava lavando os pés dele. Mas mais do que isso, aquela mulher está dando uma adoração e um louvor profundo a Jesus naquele momento. Ela está entregando a Jesus um louvor que é extraordinário e que é fruto de um coração de alguém que não olha para as limitações. Ela tinha limitação de ser mulher, ela tinha limitação de estar num ambiente fechado para homens, ela tinha limitação de alguém que poderia criticá-la por fazer aquilo, ela tem a limitação de que era um ato de profundidade, extravagante demais, mesmo que fosse outro ambiente, mas era um ato extravagante, e ela tem todas essas limitações, mas ela não olha para as limitações e ela se derrama aos pés de Jesus. E aqui é a grande lição do capítulo 12, do ato de Maria em derramar aquele perfume aos pés de Jesus. A grande lição que a gente tira daqui é que a nossa adoração para Deus não pode ter limitações. Que a nossa adoração, o nosso louvor para Deus não pode ficar preso no que os outros vão falar da gente, no que as pessoas vão dizer da gente. Tem gente que fica preocupada se vai levantar a mão demais, se vai chorar, se vai sorrir, se vai pular, se vai saltar, se vai rolar no chão. E a gente não pode se preocupar com isso, porque na verdade nós temos que derramar nossa vida na presença de Deus. Seja pulando, dançando, chorando, derramando. Quando a gente começa na fé, tem coisas que a gente faz, irmãos, que a gente não faz nunca mais. Tem coisas até extravagantes demais, eu confesso que eu já fiz coisa muito extravagante. Mas que quando você olha para trás, era fruto de um coração sincero e puro do Senhor. Eu lembro uma vez que eu estava adorando a Deus na igreja, e adorando e pulando, e aí eu caí no chão. Eu só lembro que eu caí no chão. E quando eu abri os olhos assim, que eu me dei por mim, eu estava lá no último banco da igreja. Eu estava no primeiro, adorando e pulando. E quando eu dei por mim, eu estava lá no último. E quando eu perguntei ao pessoal, eu falei, como é que eu cheguei aqui? O pessoal falou, você veio rolando. Não era cadeira, era banco. Eu fui rolando debaixo do banco. Nunca mais rolei. Não costumo fazer isso ainda hoje. Mas quando a gente tem um coração que sabe se doar como Maria, as limitações, se está no chão, se não está, se vai sujar a roupa, se não vai. As mulheres ficam 2 horas fazendo maquiagem, se vai borrar com a lágrima, não importa isso. Porque quando a gente se derrama aos pés de Jesus, as limitações, o que os outros vão pensar, isso não importa pra gente. O que importa é a gente se derramar na presença dEle. O que importa é a gente dar tudo que a gente tem pra Ele. O que importa é a gente entregar pra Ele o que nós temos de mais sincero e profundo no nosso coração. E aí há um negócio, irmãos, que essa mulher faz, que é fantástico. Ela não olha para o valor. O texto diz que aquele perfume valia 300 denários, 300 dias de trabalho. Fazendo a conta aí arredondadazinha, bem furrequinha, se o salário mínimo está R$1.500, dividindo isso aí no meio, talvez, para 30 dias, faz a conta aí, quanto que vai dar isso aí por mês? Eu acho que R$50 por dia, é isso? Ou é mais? Mas, fala aí, no mês, quanto que dá? 1.500 dividido por 30 aí, quem é bom de conta, já tem gente pegando o celular para fazer. Fala aí para mim, quem pegou o celular, que a gente vai fazer. Mas vamos lá, fazer a conta lá. 300 dias de trabalho. 1.500 dividido por 30. Dá 15 por 3, dá 5. É isso mesmo, R$50, não é isso? Deixa eu falar disso, acho que é isso mesmo, R$50. Vezes 300. Então são quase 1 ano de salário de um trabalhador braçal. Alguém, para ganhar aquele valor, tinha que trabalhar 300 dias. E aí, a Maria vai e ela não olha para o valor daquilo. Ela derrama aqui nos pés de Jesus, porque para ela o que importa é entregar o que ela tem de precioso para Jesus. Ela não está olhando se custa, se não custa. E é um exercício que a gente faz às vezes terrível, irmãos. Abrir a carteira para ofertar e fala, peraí, tem 10, tem 2 e tem 50. Peraí. Vocês conhecem a história do menininho que o pai pegou, chamou ele e falou assim, meu filho, eu não posso ir para a igreja hoje. Essa história é antiga, então eu vou usar os valores de antigamente. Hoje não seria isso, mas os valores de antigamente.
E ele falou assim, ó, tem R$1 para você comprar o dinheiro na cantina e R$1 para você dar de oferta. Tá bom, meu filho? Vai lá para a igreja. E o menininho, tá bom, pai, obrigado. E ele vai, feliz da vida. Só que garoto, né, novo, começa a brincar com a moedinha, pá. Daqui a pouco uma moedinha escapa da mão dele, cai e vai correndo atrás, ela cai dentro do bueiro. Aí ele olha para dentro do bueiro e fala, não é possível. Aí ele olha para R$1 e fala assim, caramba, a moedinha da oferta caiu dentro do bueiro, só sobrou de comprar o bolinho. Às vezes, a gente faz umas contas assim, né? Para, o bolinho, eu preciso comprar o bolinho. Meu filho é uma bênção. A gente estava brincando ontem que meu filho é o que dá mais lucro na cantina da igreja, né? Tem lá uma lista enorme. Vou dizer assim, lista de quem está devendo lá na cantina, que compra no Cred Crente lá. Pá, Cred Crente, pá. Ah, tem sempre meu nome lá com 2, 3 coisas só do meu filho, fora a minha, da Sandra, da Raquel, mas meu filho é uma bênção, então ele dá lucro na cantina das igrejas por aí, porque ele adora comer, né? E a gente vai fazer essa conta, peraí, vou pagar o bolinho, tal, tenho que pagar estacionamento, tal, e o que eu vou dar para Jesus? Não, peraí, mas aí, sabe, a gente está falando de dinheiro, mas às vezes na nossa vida, o que nós vamos entregar para Deus também, a gente começa a medir os valores. Peraí, não, eu já fui no culto uma vez na semana, 2 vezes, para quê? Não, que isso? Eu já fui 2 vezes, mas e terceira? Mas por que marcaram essa reunião extraordinária? Mas por que marcaram esse monte? Mas por que marcaram essa oração? Mas por que eu vou ter que chegar mais cedo? A gente começa a fazer medidas que, para Deus, ele não está se importando se a gente está 7 dias, se a gente está 1 dia, mas para Ele importa se a gente está dando tudo que a gente tem para Ele, se a gente está entregando tudo que a gente tem para Ele, se a gente está entregando como Maria aquilo que é mais precioso na gente, aquilo que é mais valioso na gente, aquilo que nós podemos dar de melhor para Ele. E às vezes o que nós podemos dar de melhor para Ele nem é o dinheiro, mas é o nosso tempo, mas é o nosso dom, mas é a nossa fala, é a nossa pregação, é a gente poder estar envolvido no ministério da igreja. E às vezes a gente começa a fazer medições e a gente não, é muita coisa, não, isso é demais para mim, até que eu vou. Maria não faz isso, ela se derrama aos pés de Jesus e joga um unguento, um perfume de 300 dias de trabalho. Só que do outro lado tem um cara que fala assim, é muito dinheiro. A gente podia ter pegado esse dinheiro e dar para os pobres. Sabe o que eu aprendi uma coisa? E eu vou falar isso aqui, me dá licença aí, pastor João, de falar. Que quando a pessoa reclama que o dinheiro que está sendo usado na igreja não está sendo dado para os pobres, ele está se parecendo com Judas, irmãos. Tem sempre alguém que diz assim, pô, mas se em vez de ter pintado essa parede aqui, se a gente pegasse esse dinheiro e tivesse dado para os pobres, mas em vez de comprar esse som aqui, se a gente pegasse esse dinheiro e tivesse dado para os pobres, e eu aprendi que quem reclama disso não é os irmãos que estão querendo ver a obra crescer, é gente que não contribui e gente que está usando isso como desculpa para não fazer o que Deus quer que a gente faça. E aí a gente, para que vai comprar um terreno lá embaixo? Tá bom aqui mesmo, vamos pegar esse dinheiro e vamos dar para os pobres. Tem muita gente precisando aí, passando fome. Mas o projeto de Deus é a gente entregar algo grande para Ele. E aí o Judas fala isso, mas olha só, irmãos, olha a cabeça desse cara, sabe por quê? Esse cara, ele reclama que aquela mulher, ela derrubou perfume aos pés de Jesus, 300 dinheiro. Sabe, um tempo depois, Jesus entra em Jerusalém, algumas semaninhas depois, sabe por quanto Judas vai vender Jesus? Por 30 moedas de prata, 30 denários. 10% daquilo que aquela mulher entregou aos pés de Jesus. Ou seja, o que Judas não está desvalorizando não é aquela oferta da mulher. O que Judas está desvalorizando é a presença de Jesus, é quem Jesus é. Sabe o que a gente desvaloriza às vezes? Não é o valor do dinheiro, mas é o que Deus pode receber com aquilo que a gente está investindo. É o que a obra de Deus pode receber com aquilo que a gente está investindo nela. Então a gente começa a dizer, não vale isso, não é para isso, mas porque a gente está desvalorizando a presença de Jesus, a palavra de Jesus, a unção de Jesus, a graça de Jesus, o evangelho de Jesus. Senhor. E aquele que reclamou de uma mulher que estava gastando 300 aos pés de Jesus, vende Jesus por 30 moedas. Se Jesus era tão precioso para ele, tinha que cobrar 3.000. Aí Jesus dá uma palavrinha. Primeiro Jesus protege a mulher, porque o pessoal começa a falar dela. Jesus fala assim, deixa. Irmãos, o melhor advogado que você pode ter é Jesus. Tem horas na vida da gente que a gente é criticado, ofendido, caluniado, mentem a nosso respeito,
levantam calúnias ao nosso respeito, e às vezes a gente quer ter aquele senso de justiça. Não, eu vou me defender. Nosso maior advogado é Jesus. E ela não se defende, mas Jesus fala, deixa quieta. Não falem dela, porque ele é advogado, e ele depois morre na cruz para ser o nosso advogado. Na tua causa que você tem hoje, com a tua família, com as pessoas dos seus vizinhos, com o teu patrão, no teu trabalho, na sua vida, fique em paz, porque Jesus é o mesmo que diz, deixa. Ele cuida da gente, ele é o nosso advogado. Ele disse, deixa ela. E ele dá uma palavra e fala assim, olha, ela guardou, olha só que mistério aqui, eu queria caminhar para o final dessa palavra. Ele disse assim, ela guardou esse perfume para o dia do meu enterro. Na minha versão. Algumas versões para a hora da minha morte, está assim. Mas peraí, Jesus está vivo. Como assim ela guardou para o dia do meu enterro, se ele está vivo ainda? Mas aqui Jesus está apontando para uma ação, para algo profético, para algo que as pessoas não viram e aquela mulher viu. Aquele perfume era um perfume que era possivelmente usado quando alguém morria, porque o cheiro dele era forte e havia um costume em Israel, em Jerusalém, entre os ricos, entre os que tinham mais de recursos, e é bom fazer essa comparação, porque não é todo mundo que tinha isso, mas entre os ricos, quem tinha dinheiro para pegar um perfume de 300 denários e derramar, o corpo depois de morto ele era embalsamado de certa forma. Passavam-se fitas e colocavam-se perfumes. E esse bálsamo possivelmente era usado para que fosse preparado o corpo para o sepultamento. Não sei quem teve aqui o desprazer já de estar num ambiente onde tem um morto e que esse morto já está passando do lugar, ou em um ambiente onde você tem alguém que morreu alguns dias e não está preparado, é um cheiro insuportável. E aí, para preparar bem o corpo, era um perfume muito precioso e muito cheiroso. Então aquele perfume possivelmente era usado na hora da morte, para embalsamar o corpo. E aí aquela mulher pega aquele perfume que talvez fosse usado para a hora da morte e usa ali naquele momento, porque profeticamente aquela mulher está ungindo Jesus, declarando e confiando que o maior ministério de Jesus não era ele estar ali comendo à mesa com aqueles homens, mas que apontava para algo profundo na vida de Jesus, que ele nasceu para isso. Ele nasceu para morrer na cruz por nós. E aí profeticamente ela está dizendo, eu estou valorizando a morte do meu mestre. Só que antes de ungí-lo, depois que ele morreu, eu quero ungí-lo aqui agora, já profeticamente ungindo aquele que veio à terra para morrer por mim. E aí a gente conclui nessa noite dizendo que todo esforço de louvor e adoração que a gente tem só vai ser real e legítimo quando ele apontar para a morte de Jesus e para a cruz de Cristo. Quando ele apontar para o que é mais precioso na nossa vida. A presença de Jesus é maravilhosa, a presença do Espírito Santo é maravilhosa. Os milagres de Jesus são preciosos e maravilhosos. Mas o que mais importa para Jesus é a gente reconhecer o sacrifício dele na cruz do Calvário. Sabe o que foi importante para Jesus? Não era o preço que foi jogado aos pés dele, como talvez alguns neopentecostais vão dizer do valor. Mas o que era mais precioso para Jesus era o reconhecimento de que a sua morte era importante para quem entendeu o seu ministério. E como para a gente hoje estamos aqui nesse culto adorando a Deus, o que é mais importante para a gente hoje não é só os ensinamentos de Jesus, a presença dele, mas é que um dia ele morreu por nós para nos trazer salvação. E o que é mais precioso na nossa vida é a gente poder saber que a cruz de Cristo nos trouxe a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida, que é a salvação em Jesus Cristo. Por isso essa é uma noite de celebração, não só pela presença de Jesus que é maravilhosa, não só pelos milagres de Jesus, não só por essa graça, por essa bênção, mas por algo poderoso que é a salvação das nossas almas. E aí nessa noite, sendo bem didático, quando a gente olha para o nosso símbolo da nossa igreja, deixa eu me incluir, é a salvação que nos leva para olhar para o final. Ele voltará para buscar os seus salvos. Os discípulos saíram, 70 discípulos, e Jesus mandou eles na missão. Alguns vão dizer 72, algumas versões aí. Ele manda na missão, eles vão expulsar demônio, o negócio fica bom pra caramba. Eles voltam, Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios. Aí Jesus fala assim, não se alegrem por isso.
Não fique feliz porque os demônios submetem a vocês, mas sejam felizes, estejam alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Tem gente que vem pelo milagre. Tem gente que vem pelos sinais. Mas Jesus deseja que você venha pela salvação, porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. Sabe como é que o texto termina, verso 9? Essa parte que nós separamos. Uma grande multidão, olha só o que João fala, sabendo que Ele estava ali, veio, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Capítulo 6, vocês passaram pelo capítulo 6, amém? O que Jesus faz? Ele multiplica os pães, depois a galera vai para comer o pão, todo mundo lá. Na primeira tinha 5.000 homens, fora mulher e criança. Na segunda devia ter umas 10, porque o pessoal foi falando, tem pão de graça, tem pão de graça. Já estava lotado o negócio. Aí Jesus fala assim, hoje não vai ter pão para comer não. Já sai um montão. Tem uns que falam assim, tu me chamou para isso? Jesus fala, hoje eu quero que vocês aprendam o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E vocês não têm que se alimentar desse pão, porque esse pão que o pessoal do deserto comeu o pão que descia, que Moisés deu, morreu. Mas eu tenho um pão que dá vida eterna para vocês. Quem come de mim tem vida eterna. Quem se alimenta de mim tem vida eterna. E ele começa a endurecer o discurso. E ele chega num ponto, pastor João, que eu falo que eu não teria coragem. Que ele começa a pregar, o pessoal vai embora, fica só um pouquinho de gente. Aí o texto diz assim, João fala assim, e quando o pessoal começou a ir embora, Jesus endureceu o discurso. Eu falei, meu Deus. Quando a galera começa a ir embora, a gente começa, não, volta aqui, né? A gente começa a amolecer para pelo menos guardar aqueles que estão ali. Jesus endurece e sai todo mundo. Aí Jesus olha para os 12 e diz, vocês querem ir também? Aí, olha só o que Pedro fala. Pedro fala, Senhor, para onde nós iremos? Porque tu faz milagres. Para onde nós iremos? Porque tu faz sinais. Para onde nós iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Tu és a nossa salvação. Tu és o Cristo. E por causa disso, nós estamos aqui, não podemos ir para lugar nenhum mais. E agora essa mulher unge o pé de Jesus, mas tinha gente que estava indo por causa do Lázaro, para ver o Lázaro, para ver o mega star. Mas uma mulher entrou ali e se derramou aos pés de Jesus por causa de Jesus. Porque para ela o que era precioso não era Lázaro, o irmão dela que Jesus tinha ressuscitado, mas era a presença de Jesus. E ela derrama aquele unguento dizendo, Jesus, eu estou te ungindo para a tua morte. Porque o que é mais precioso é que o Senhor haverá de morrer para me dar salvação. E é por isso que a gente está aqui nessa noite, irmãos, para celebrar a ceia do Senhor, para declarar o que é mais importante para a gente. É nesse dia de ceia, não é porque a gente vai ter um poder dos elementos, mas é porque a gente vai lembrar de que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. E essa lembrança nos fará celebrar isso para sempre, até que Ele volte. E enquanto Ele não voltar, nós celebraremos que a nossa vida vai ser dedicada a Ele, o nosso louvor vai ser dado a Ele, nós gastaremos o nosso dia por Ele. Não porque Ele faz sinais, não porque Ele faz milagres. Se Ele fizer, glória a Deus, mas se Ele não fizer, continuaremos a adorá-lo, a glorificá-lo, a bendizê-lo, a levantar a mão e declarar que Ele é o dono da nossa vida. Porque Ele morreu na cruz do Calvário por nós. E o meu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Você pode celebrar a Jesus porque Ele morreu por você. Aleluia. Aleluia. Se você quer ser como Maria e entregar o seu louvor a Ele porque Ele morreu por você, fique de pé nessa hora em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, nós te louvamos essa noite. Nós bendizemos o teu nome. Porque a história de Maria nos motiva, Senhor. Nos motiva a dar mais. Nos motiva a dar sem limitação. Nos motiva a entregar tudo que nós temos. Mas não pelos milagres, não pelos sinais,
quem o Senhor é para a nossa vida, aquele que nos salvou. Nós queremos celebrar nessa noite que o Senhor morreu na cruz por nós, e que isso é precioso para nós. Nós queremos entregar tudo que temos para o Senhor, porque o Senhor se entregou na cruz pelos nossos pecados. Nós sabemos que não podemos retribuir o sacrifício do Senhor, mas nós queremos nessa noite declarar que nós haveremos de dar o nosso louvor sincero. Aquilo que há em nós, dentro de nós, de mais precioso, nós haveremos de entregar para o Senhor, para que o Senhor receba como oferta da nossa adoração, do nosso louvor. E nessa noite, junto com os nossos irmãos reunidos aqui, nós queremos declarar que mais do que os milagres e as bênçãos, nós viemos nesse lugar para louvar o Senhor pela nossa salvação. E quando nós oramos pela nossa salvação, a gente olha para esse bairro, tanta gente que precisa ser salva. Então nós também nos colocamos diante do Senhor para dizer: conta conosco para ser um instrumento evangelizador nesse lugar. Conta conosco para espalhar essa mensagem. Que esse perfume não espalhe só na igreja do Evangelho Quadrangular aqui nessa localidade, mas que o perfume da nossa adoração vá por cada rua de Madame Machado, cada lugar, cada rua, cada lugar, cada rua. Esse perfume vai indo, vai indo, vai indo, e alcance pessoas que não estão na tua presença, alcance vidas que estão afastadas, e alcance pessoas que estão desesperadas, desanimadas, sem esperança, mas que a mensagem, oh Pai, o perfume do Evangelho, da adoração que entregamos aqui, ele vem se expandir, ele vem se expandir, vem alcançar esse lugar. E nós profetizamos: Madame Machado pertence ao Senhor Jesus. Madame Machado pertence ao Senhor Jesus. Esse lugar é do Senhor, profetizamos isso. Que esse perfume de adoração aqui expanda para esses lugares. E enquanto isso acontecer, e quando isso estiver acontecendo, continuaremos a nos reunir para dar toda a honra e glória ao teu nome, porque o Senhor morreu na cruz por nós, e nós te adoramos por isso, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus.